Olha, o Repórter MT está recebendo aqui em seu estúdio o secretário de Fazenda, Cineri Paludo, que assumiu essa pasta recentemente, já com um grande pepino nas mãos, né, secretário? Obrigado pela sua presença aqui. A arrecadação caiu tanto assim, secretário, a ponto de o senhor falar ao Repórter MT, inclusive, que quando abre o cofre faz até eco? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Na verdade, assim, se a gente olhar do ponto de vista da arrecadação do Estado, no primeiro quadrimestre, a arrecadação subiu em relação ao mesmo período do ano passado. O problema, na verdade, não está do ponto de vista sobre a arrecadação, né? O problema é de caixa. O problema que a gente está vivendo hoje é que as despesas subiram mais do que você conseguiu arrecadar. Quer dizer, a arrecadação caiu proporcionalmente falando, em relação à despesa. A despesa subiu demais. A despesa subiu demais. E a arrecadação não subiu tanto. É isso aí. É que nem uma dona de, vamos falar assim, na sua casa. Então você teve um aumento da sua arrecadação, um aumento do seu faturamento, mas o aumento da sua despesa era maior do que o aumento da sua arrecadação. Então, assim, o grande ponto quando você olha hoje o fluxo de caixa do Estado, quando você olha o caixa do Estado, é exatamente esse descompasso entre despesa e receita, né? A receita quando a gente olha global. Agora, quando a gente olha a receita segmentada, o Estado, na verdade, ele tem algumas fontes grandes de receita. Dá para a gente destacar, né, duas delas. A primeira é a receita do ICMS, que é a receita própria sobre o mercadorias e serviços que é transitada dentro do estado de Mato Grosso. Essa receita ela subiu em relação ao ano passado. Em contrapartida, por exemplo, os repasses da União, ele caíram em relação ao ano passado. Então, assim, você tem também um déficit, né, de perda de receita em relação ao que a União está transferindo para o Estado. Só para você ter uma ideia, para a gente dar em números, por exemplo, saúde. Né? Saúde é repasse de governo federal. A saúde, esse primeiro quadrimestre do ano de 2016, o repasse do governo federal para o Estado foi de 7% inferior ao mesmo período do ano passado. E não dá para ficar sem saúde. Por que isso aconteceu? Por causa da queda de arrecadação de IPI, queda de arrecadação de empresa de renda, queda vem de cima para baixo. Então lá cai, automaticamente reduz o repasse. Mas aí o que acontece é o seguinte, a pressão por mais recursos, por exemplo, para a saúde, ela aumentou. Então ela vem aumentando. Aí é o seguinte, o governo federal não repassa o recurso, acaba o Estado tendo que tirar de outras fontes para cobrir aquilo. Então, só para ter uma ideia, na saúde, a perda nominal de receita foi da ordem de quase 20% de perda real, que o Estado teve que tirar do bolso para cobrir aquele rombo. Mas essa queda toda vem devido à crise econômica gerada pela política econômica nefasta do governo federal, que se Deus quiser não volta mais. Esse desdobramento que a gente já vem, ou seja, a economia nacional não está indo bem, a economia não está indo bem, não gera imposto, não gera imposto, não tem repasse para o governo federal, não tem para o Estado. Não repassando para o Estado. E aí o Estado tem que tirar do bolso, tem que fazer do milagre e fazer do bolso. É uma conta. O caixa não está vazio assim no governo? O caixa está muito apertado, muito fluxo. Assim, o fluxo financeiro, o fluxo de caixa, ele é um fluxo extremamente apertado que a gente vem trabalhando quase semanalmente. Então, por exemplo, semanalmente tem uma reunião, a gente está feito uma reunião da Câmara da Gestão Fiscal, onde avalia como que está indo a receita daquela semana com como que está indo aquela questão das despesas. Então, semanalmente a gente tem feito essas avaliações e feito esses ajustes. Esse pagamento parcelado da RGA, que foi definido no começo do mês de julho, vai contribuir para afundar mais ainda esse buraco, aprofundar mais ainda esse buraco? A gente tem quando a gente fala de folha, no limite já quando a gente fala de folha salarial, a gente é importante só para dizer, né, assim, também no primeiro quadrimestre desse ano, a folha salarial ela subiu 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, foi um incremento de 22%. Por quê? Por conta de dois fundamentos. Você tem duas pressões, né, em cima da folha. Primeiro, a questão das leis de carreira. Né? Então, você teve alguns setores ou algumas categorias dentro do Estado que teve incremento de mais de 30% em 2 anos. Né? Você tem setores. Qual é a carreira? Por exemplo, vamos falar servidores, por exemplo, do INDEA. Servidores do INDEA, se você pegar a RGA mais o que foi acumulado... de greve ainda, se não me engano. Você teve um indicativo em quase 2 anos de quase um incremento de 30%. Né? Você teve, por exemplo, outras carreiras dentro do Estado onde você teve um incremento muito forte. Esses dias até gerou uma repercussão, né, com relação ao Estado, que a quebra de interstício. O que é isso? É aquele funcionário que passou no concurso agora, ele entra no nível A e já pula no plano da carreira. Fala assim, mas por que o governo fez isso?
Não é o governo que fez isso, ou seja, lei que é uma lei que obriga o Estado a fazer isso. Aqui o repórter MT recebeu várias denúncias nesse sentido, secretário, de servidores que pularam do primeiro nível da carreira para o último nível da carreira. Isso acabou onerando muito o Estado. Sem dúvida. Tem algum estudo de qual é o percentual de... Só para monetarizar isso daí, só para a gente ter uma ideia, isso significa dizer que um cara sai de um valor de um salário de hoje de 14 mil reais para 23. 25, 30. Exato. Então, assim, você tem um pulo de, na verdade, quase dobrar, né, o valor do salário. O impacto na folha é grande. Na folha é enorme. Então, assim, sem RJA, vamos tirar, que é o reajuste, né, anual que você tem, sem RJA, por exemplo, a folha, vamos falar assim, que é o crescimento normal, pelas carreiras e tudo mais, a gente tem um crescimento deste ano de 2015 para o ano que vem de mais de R$1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão. Fora essa RJA que você paga parcelada. Fora a RJA. Então, a gente tem um incremento de R$1 bilhão dentro da folha, que é o crescimento que se fala que é vegetativo para cumprir todas as legislações. Se a RJA, como queriam, de 11,28% fosse paga, seria mais 600. 1 bilhão e 600 milhões. Então, exatamente. Então, assim, que teria que ter. O ponto é que a conta não fecha. Não adianta falar assim, não, mas é legal, tem que dar. Se tivesse dinheiro, lógico que na verdade você teria que dar, mas o ponto na verdade é que a conta hoje do Estado não fecha. Se você aumentar ou colocar ou cumprir todas essas obrigações, vai faltar dinheiro no caixa. Esse é o ponto, é o fluxo financeiro que a conta não fecha mesmo. E não fecha e não sobra para investimento, né, secretário? Esse é o grande problema. Estou vendo aqui na minha pauta, o governo investe só 1% do que arrecada. Eu vou te dar uma... 1% apenas vai para investimento, 99% é para pagar folha de salários e dívidas do custeio, Estado. né? Folha, custeio da máquina, né? O tamanho do Estado. Esse é um problema. De 4,5 bilhões arrecadados no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, só 44 milhões foram investidos, o resto despesa e folha. De folha. Ou de folha, ou custeio, ou água, luz, telefone, vamos falar assim, aquele custeio. Esse é um problema, porque o que acontece é o seguinte, estados que não fazem investimentos, ele no longo prazo é morto. Ou seja, o Estado, para ele continuar crescendo, o PIB, a economia, você tem que investir. E o que é investir? Não é só construir rodovia, não é só construir estrada, não é só melhorar a infraestrutura do aeroporto ou de portos, ou seja o que for. Mas é investir, por exemplo, em melhoria das escolas públicas, melhoria, por exemplo... Esse é o principal investimento. Saúde, entendeu? Ou educação. Ou seja, precisa, por exemplo, de novos corpos de bombeiro, precisa, por exemplo, de novas polícias militares, de batalhão mesmo, né? Não estou falando de pessoa física, estou falando que precisa do espaço lá. Então, e se você não faz esse tipo de investimento, no longo prazo, você liquida o Estado. Então, assim, você tem que salvar... Porque o Estado acaba não estando presente, é isso que você quer dizer? Não é isso. Em determinados lugares, não, o Estado assim, não se faz presente. Por exemplo, é o seguinte, vamos falar assim, você iria morar com a sua família num lugar onde a criminalidade é alta? De jeito nenhum. Você ia morar com a sua família... Bem que em Cuiabá também. Não, mas assim, vamos olhar, você iria morar, por exemplo, nos rincões desse estado onde não tem uma mínima questão de saúde? De jeito nenhum. Se você não iria... Mas aí que está, o Estado não se faz presente. Mas por quê? Porque não está tendo esse tipo de investimento. Por quê? Porque ele está sendo consumido todo na máquina pública. E aí o que acontece é o seguinte, você não se torna, vamos dizer assim, fomentador desse tipo de investimento, não vem novos investimentos para cá. Para que, por exemplo, uma multinacional, uma grande empresa nacional viria para o estado de Mato Grosso se ele não tiver esse ambiente pavimentado? Ele não vem, ele fala assim, eu prefiro ficar lá em São Paulo, onde a relação é melhor, ou no sul do Brasil, onde eu tenho melhores condições estrada, e qualidade de vida. Qualidade de vida, exato. Qualidade de vida do que vir para cá, entendeu? Então, assim, esse custo, vamos falar assim, que é um custo Mato Grosso, ele acaba pesando também na conta. Então, a gente precisa, assim, de fato, para continuar crescendo o Estado, fazer investimento. E aí, de novo, é uma conta matemática, não tem segredo. O que você tem que fazer é guardar. É que nem a sua casa, é igualzinho à questão da sua casa. Você tem o dinheiro que você tem nas despesas essenciais, água, luz, telefone, combustível, seus impostos, vamos dizer assim, e tudo mais, mas você tem que guardar um dinheiro para fazer novos investimentos, porque é esse dinheiro que você guarda e investe que ele vai te gerar patrimônio no futuro. E o Estado é a mesma coisa. O governo está igual a maioria das famílias, não sobra nada no final do mês. No final do mês falta salário e sobra mês. Sobra mês, é isso aí. Essa conta. É isso mesmo. O governo está mais ou menos como a maioria das famílias. Na maioria das famílias. Então, assim, é esse ajuste que a gente tem que dosar. Tá. Próximo assunto que nós podemos tocar aqui, secretário. Já falamos do caixa do Estado, já falamos aí de investimento e a queda na arrecadação
arrecadação, o aumento na despesa, enfim. E aí vem naquela tecla que todo mundo bate há milênios, que é a tal da reforma tributária, secretário. O senhor assumiu com essa missão a Secretaria de Fazenda. Sem e aí, dúvida. sai essa reforma? Esse foi um compromisso. Não vamos fazer só um puxadinho ali, não vamos reformar não. Não, esse foi um compromisso que foi me dada essa missão pelo governador Pedro Taques. O Bustolim já tinha começado esse processo e aí não tem jeito mais de correr, não tem mais jeito de a gente fazer. A reforma tributária ela é mais do que necessária, ela é obrigatória, como é que é feito? Principalmente em simplificar. Fala em reforma tributária, as pessoas acabam não entendendo bem. Principalmente, na prática, o que é? O que é que muda? Na prática, principalmente em simplificar o jeito que se paga tributo dentro do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso ele tem uma regra que, na verdade, ele é diferente da regra brasileira e é diferente do que está escrito na Constituição Federal. O imposto, na verdade, ele é complexo por si só, mas os princípios dele de você cobrança é você fazer crédito e débito. Tá? Então, como que funciona isso na prática? Funciona da seguinte maneira. Se você tem que pagar por essa caneta, se você tem que pagar aqui R$10 de imposto sobre essa caneta, tá? Vamos supor que ele já veio carregado, você já comprou alguém antes, na hora de construir o tubo de plástico dessa caneta, já pagou 5 também. Se ele já pagou 5 e você tem que pagar 10 agora para o consumidor, você só paga mais 5. Não, então, mas ele é 10 no final. Foi para 15 no final. Não, ele não pode ser 15. É exatamente isso. O princípio, hoje ele é assim. Hoje ele é assim. Entendi. O princípio é que isso daqui não pode acumular com isso daqui, que não pode acumular, que não pode acumular. Então eu tenho que ter uma alíquota única, que é a seguinte, qual que é a alíquota do estado de Mato Grosso? 15%, 10%, não sei quanto. Mas é uma alíquota única para todo mundo. Então o cidadão sabe quanto que ele está pagando. Quer dizer, a alíquota única, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente falou aqui, antes dessa gravação, é em média 7%. Média 7%. Única e cada estado tem a sua lei. E quem paga isso é o consumidor. É 7% em cima de qualquer coisa que você consuma. Exato. Né? Carro, eletrodoméstico, a sua conta de luz, a sua conta de água, enfim, é 7% acabou. E é justo. Por quê? Porque o cidadão sabe que ele está pagando aquilo e a empresa, não é a empresa que paga. A empresa só repassa aquele valor. Sim. Então, assim, a ideia, na verdade, é a gente se apropriar desse modelo, que é o que está na Constituição Federal Brasileira. E por que não se apropriou até hoje? N fatores, né? Eu acho que N fatores. O nosso desafio é assim, é como implementar esse modelo. Então, o que a gente tem Mas dá para implementar um modelo de imposto único no Estado? Nós vivemos numa união, né? uma federação, enfim. Os impostos federais são federais. É diferente dos Estados Unidos. Exatamente. Não tem como diferente. Escapar da união. Não tem como separar de PIS, COFINS, né? IPI e tudo mais. Então, assim, os impostos que são federais a gente não tem. Mas a nossa obrigação é simplificar o imposto que é o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços. Pagasse 18% em média. Hoje, em média, no Brasil é 19%. Né? Mas, por exemplo, você tem o seguinte, você tem um disparate. Por exemplo, vamos falar aqui no estado de Mato Grosso. Enquanto, por exemplo, para o setor de supermercados é 13%, quando você paga a sua energia elétrica é 27%. Né? Depois por dentro vira 35%. Né? Então, assim, você tem um disparate. A ideia é simplificar. A ideia é simplificar. Vai ser 10% na energia elétrica, vai ser 10% na água, em tudo. Em tudo. No arroz e feijão também? Também, na gasolina, e todo mundo paga isonomicamente. Por quê? E todo mundo pagaria menos imposto e o Estado arrecadaria mais. A ideia é que, na verdade, é o seguinte, tem setores que hoje pagam menos, que estariam pagando mais, ou seja, eles têm que fazer uma contribuição maior, mas outros setores, por exemplo, como você acabou de citar, por exemplo, de energia elétrica, que é o nosso consumidor, ou de gasolina, ele acaba tendo uma redução, ou seja, fazer uma equalização disso e fazer um modelo isonômico, ou seja, transparente, onde que a gente vai discutir assim, qual é a carga do estado de Mato Grosso? Cidadão, o que você quer? É 15, é 12, é 13, é 20? Vamos discutir a carga. Menos de 10, né? E o modelo, o problema é que no Brasil menos de 10 não suporta o tamanho da máquina. O tamanho do elefante. Exatamente, o tamanho da máquina. Então, assim, a conta não acaba fechando, infelizmente. Aí você tem um processo também que a gente está trabalhando muito forte, que é o tamanho de enxugamento da máquina do estado. Chegar lá. Você pega, por exemplo, a primeira reforma administrativa foi feita pelo governador Pedro Taques, cortou em quase mais de 600 milhões de reais o tamanho da máquina. Assim que ele assumiu, ele fez vários cortes. Estão previstos novos cortes com uma reforma administrativa que está começando a entrar em curso agora. Exatamente.
o que é que vai mudar a partir dessa reforma? Vai reduzir em que o tamanho desse paquiderme chamado Estado? Números de secretaria, né? Então vai reduzir número de secretaria, vai reduzir número, por exemplo, assim, de empresas que são empresas públicas, vamos chamar assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem MTGás, Metamate. Não serve para nada, vai acabar. Então, assim, na verdade, assim, hoje, pelo atual qualidade de serviço que essas empresas estão dando, na verdade, ela não precisa existir. Cepromate acaba? A Cepromate ela foi transformada no MTI, né, que é um Mato Grosso de tecnologia, né, de informação, e na verdade ele passou por uma reestruturação. A gente tem a gente está trabalhando muito forte para reestruturar o MTI. A MTI hoje a gente está profissionalizando ela e transformando ela numa provedor de serviço para o próprio Estado. Em vez do Estado desenvolver esse serviço, sem dúvida, só a gente percebe no Estado, toda vez que no Detran, na Cefaz, vai se trocar algum sistema, eles importam, compram de fora. Nós temos o Cepromate aqui que poderia prover, né? Poderia prover, poderia desenvolver o sistema, não, vai comprar lá fora. Mas quer que eu te dê o sistema do Detran, por exemplo, foi comprado em Natal, quer dizer, que o Rio Grande do Norte, né, o poderoso estado do Rio Grande do Norte, tem para nos oferecer em termos de sistema. Eu não entendo isso. Mas, por exemplo, é o seguinte, nesse modelo novo de gestão e de melhoria de gestão e de questão de profissionalização, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da MT Fomento. A MT Fomento, quando a gente assumiu a MT Fomento, ela deu um prejuízo de 900 milhões de reais. Prejuízo. Ela dava prejuízo. Todo ano o governo tinha que tirar o dinheiro do bolso e ficar botando dinheiro na MT Fomento para ela se pagar. A gente fez corte de pessoas, a gente profissionalizou, a gente botou ela para fazer o que ela de fato precisa fazer, que é empréstimo, fazer essas operações. Esse semestre, o primeiro trimestre desse ano, a MT Fomento deu lucro. Deu lucro. Desde 2013. Ou seja, então assim, a gente mudou o perfil dela e ela deu lucro por si só. O Estado não precisou tirar dinheiro do bolso para ficar botando dinheiro lá dentro. Hoje ela está, vamos dizer assim, superavitária. Porque é um modelo de gestão que a gente profissionalizou lá dentro. Cortou um monte de cargos, fez um monte de ajustes, botou ela para fazer o que de fato precisa ser feito, que é empréstimos e operações de crédito. Então assim, hoje a MT Fomento, por exemplo, ela está dando lucro, não está dando mais prejuízo. Falando em prejuízo, quem vai ter prejuízo são os poderes. Poder judiciário, poder legislativo, enfim. Vai ter realmente esse corte de 15%, secretário? O ponto, na verdade, do corte ou não do 15% é o seguinte: a gente tem conversado de uma maneira muito franca, muito aberta com os outros poderes, que assim, não existe o poder executivo no Estado. O que existe no Estado é o Estado de Mato Grosso. Então, assim, até o partir do momento que você não tem dinheiro de recurso suficiente para fazer frente a todas as despesas, a gente precisa fazer o que o Estado de Mato Grosso, ou o governador Pedro Taques está falando, que é esse pacto com o Mato Grosso. E esse pacto com o Mato Grosso significa dizer, cada um fazer um pouquinho de sacrifício. Não é porque não precisa, ou o TJ, ou a Assembleia Legislativa, não é isso. É porque hoje, de fato, a gente está com os caixas apertados, então todo mundo precisa fazer um pouquinho de ajuste. Mas os poderes não querem fazer esse ajuste. A gente tem conversado com todos os poderes. Há uma resistência muito grande no Judiciário, na Assembleia Legislativa, por exemplo. Mas assim, a gente tem conversado muito. A gente 15 milhões em cima de um repasse de 460, 15% em cima de um repasse de 400 o repasse, e lá vai o repasse esse ano é muito dinheiro, é um corte de uns 80 milhões aí, no caso da Assembleia, por exemplo. O repasse desse ano para todos os poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas, TJ e Defensoria, se você somar os 4 poderes juntos, o repasse esse ano dos cofres do Estado é da ordem de 2 bilhões 183 milhões de reais. Ou seja, é isso que está dentro da LOA que o Estado tem que repassar. O Estado, só para a gente arredondar, o Estado ele arrecada, né, por volta, o orçamento do Estado é por volta dos seus 18 bilhões de reais, e desse volume total 2 bilhões 183 milhões são de repasses para os outros poderes. Para o ano que vem está previsto o orçamento? É isso que está sendo negociado, é isso que está sendo conversado. Esse corte vai ser feito no ano que vem? É isso que a gente está conversando com cada poderes e estruturando, e está sendo de uma maneira muito transparente, abrindo os dados, abrindo os números, assim, padrão Pedro Taques, vai lá e abre, vai lá e assim, não tem segredo, abre o que tiver, mostra para todo mundo, escancara para a gente chegar no comum acordo. Entendi. Secretário, algo que não tenhamos tocado, que o senhor queira esclarecer ainda? Fique à vontade. Eu acho que, assim, talvez a gente tenha deixar bem claro que talvez a gente tenha daqui para o final do ano 2 grandes pilares que precisam ser feitos. O primeiro é essa questão de um pulso muito firme sobre esse ajuste fiscal,
né? Esses dias até usei a gente escutou uma expressão, né, que não está chegando o dia do juízo final, né? Está chegando muito próximo do dia do juízo do ajuste fiscal, né? Onde você tem, por exemplo, os estados como Rio Grande do Sul, estados como Rio de Janeiro, outros estados do Brasil, que na conta não fecha de jeito nenhum, né? Estão estando em estado de insolvência, né? Rio de Janeiro está em estado de calamidade. Calamidade. Então vai ter Olimpíada. Por exemplo, você tem de todos os estados brasileiros, somente 2 estados que conseguiram pagar RJ esse ano, Paraná e Mato Grosso. Nenhum outro. Os outros assim meia boca. Né? Parcial, mas conseguiram pagar e ainda fazer um complemento. Nem São Paulo pagou. Por quê? Porque não está conseguindo. Então, assim, a gente precisa fazer esse ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal ele não é do executivo, é o ajuste fiscal da sociedade do estado de Mato Grosso. Aonde que passa até a discussão de qual o tamanho do estado que a gente quer ter. Perfeito? O menor possível. Concordo. É isso que a gente tem. É isso que a gente tem que ter. Estamos ajustando. Agora, o Estado, ele também não tem que ser... Tem muita gente que é defensor do Estado mínimo, né? O que a gente costuma dizer é que você não é só Estado mínimo, é um Estado eficiente. Ele não necessariamente precisa ser mínimo. Por exemplo, a gente tem esse conceito muito ligado ao modelo americano, né? Que fala, qual que é o Estado? É o menor possível, arrecada o menor possível e deixa o setor privado fazer tudo. Não se mete no setor privado. Por exemplo, mas se você pegar padrões, por exemplo, dos melhores índices do mundo, por exemplo, como a Suécia, é o contrário. O Estado é quase provedor de tudo, mas provém, mas provém um serviço de extrema qualidade. Então talvez nem céu... Estão tendo problemas. A França tem tido problemas, porque é um Estado muito paternalista, tem muitos benefícios sociais, enfim. Por isso que talvez nem tanto ao céu... Por isso que talvez nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Ou seja, tem um meio do caminho para a gente falar. Então esse ajuste fiscal que a gente está promovendo, que a gente tem conversado, que a gente está fazendo... Eu costumo dizer, como minha mãe diz, da triplo coração, entendeu? Para a gente ajustar, esse é um dos principais pilares que a gente vai manter daqui até o final do ano. E o segundo é entregar ainda esse semestre na Assembleia Legislativa a nova lei tributária do Estado. Para encerrar, secretário, a educação está em greve ainda, está havendo uma negociação que deve, talvez, até segunda-feira encerrar essa greve. E nessa negociação tem grana no meio. Vai comprometer ainda mais o caixa ou não? Na verdade, assim, menor que seja a negociação. Na verdade, a negociação que está tendo por parte do Marrafon, todo o processo que ele está conversando, ele traz de volta para a questão da discussão. Está discutindo agora especificamente a lei de cargos e, né, de carreiras do setor. Mas assim, tudo a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é sem nenhuma irresponsabilidade. O que o governador Pedro Taques tem pedido cada vez mais para a equipe econômica é o seguinte: vamos fazer aquilo que nos cabe e aquilo que não dá. Não vamos dar o braço maior que a perna. Porque é muito fácil a gente se comprometer, é muito fácil a gente fazer, que nem foi feito já no passado, simplesmente acordo e falar assim, daqui 2 anos, o próximo que tiver aí cumpra, né? Já não estou mais aí, então cumpra. Isso é uma responsabilidade, isso a gente não vai fazer. Secretário Cineri Paluto, secretário de Fazenda de Mato Grosso, obrigado pela sua entrevista. Quando for a Avaré, traga doce de leite. Combinado. Estou precisando ir lá visitar a família. Um abraço. Obrigado.